Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Bem-vindo a mais um vídeo que colocamos neste canal, trazendo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. E sempre, ao encerrarmos a palavra, nós oramos com os irmãos que participam e creio que Deus está nos abençoando na sua bendita misericórdia, na sua bondade infinita. O Senhor tem nos dado graça nesses dias, graça na palavra, graça no reunir com os irmãos, como nós nos reunimos na localidade, nas orações, na comunhão com Deus através da oração. E trazer a palavra para os irmãos é um encargo da parte de Deus, porque é a palavra que nos alimenta, principalmente, irmãos, a palavra que vem com oração, a palavra que vem com revelação, é que fala no nosso espírito. Quando o nosso coração está aberto para receber a palavra, quando não ficamos questionando a palavra com os preconceitos, mas quando abrimos o coração para receber a palavra, como somos abençoados, como é bom entendermos, irmãos, a grandiosidade da palavra, quando o Senhor diz que Ele aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. Nós sempre frisamos essa palavra de 1 Pedro 5,5. Irmãos, o que aborrece o Senhor devia também nos aborrecer, se estamos no mesmo espírito com Ele. Jamais deveríamos aborrecermos o Senhor pela soberba, altivez, orgulho, ostentação, superioridade aos outros, enquanto, irmãos, que o Senhor é manso e humilde de coração. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, como está em Mateus 5, 11, 29. Essa mensagem é para a igreja, para os crentes, para as pessoas nascidas de novo. Irmãos, o descanso está na humildade. Aquele que aprende na humildade de Cristo vive uma vida descansada. O soberbo, a palavra diz que vive uma vida aborrecida, uma vida atrapalhada, uma vida perturbada, uma vida ansiosa, inquieta. Toda soberba traz depressão, traz angústia, traz medo, traz amargura. Por isso a palavra diz que Deus aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. Graça ao humilde, que aprende com Cristo a humildade, então está em paz. Irmãos, onde está a paz? Onde está o descanso? Em aprender com Cristo, na humildade de Cristo, naquele que é Senhor dos senhores, que é o cabeça da igreja. Como o Senhor, que é o cabeça da igreja, pode ter membro ligado ao seu corpo, cheio de soberba, de arrogância, de orgulho? Ele deverá tratar, irmãos, Ele tratará conosco nessa área, porque é uma área que fere o coração de Deus, é uma área que aborrece o Senhor. E o Senhor falou tantas palavras, parábolas, com respeito ao orgulho, a soberba. E no Salmo 19, versículo 13, está escrito: também da soberba guarda o teu servo. Irmãos, essa deve ser a nossa oração. Nós temos que orar a palavra, não orar aquilo que vem em nossa mente, simplesmente em nosso coração. Devemos orar a palavra. Olha o que diz a palavra, o Salmo 19, todo é lindo, é profundo, é glorioso, mas o versículo 13 é tão claro: também da soberba guarda o teu servo. Viu, irmãos? Do que devemos ser guardados? Nós pensamos que devemos ser guardados de tantas coisas ruins, mas a pior coisa, a mais ruim de todas, é a soberba. É disso que nós temos que pedir para ser guardado. Não é guardado de outras coisas e permanecer soberbo, orgulhoso, altivo, jactancioso. Aqui a palavra diz também da soberba guarda o teu servo. Irmãos, eu falo de todo o meu coração, e nós sabemos que o Senhor está tratando com isso nesses dias, e muitos não percebem. Bendito é aquele que cai em si, que sai do salto, que põe a cara no pó e diz: Senhor, tudo que está acontecendo na minha vida, ao meu redor, nada mais é do que para me trazer para a simplicidade e para a humildade. Então nossa oração tem que ser o que a palavra manda, o que a palavra diz para orar. Veja o que, como servo de Deus aqui, ora, como Davi ora:
também da soberba guarda o teu servo. E olha a posição, ele é rei de Israel, e mesmo sendo o rei de Israel, o Todo-Poderoso, sabia que não podia ser prepotente, porque ele dependia da unção de Deus, da graça de Deus, porque Deus o levantou. Então, irmãos, nós dependemos da mesma forma. Deus que nos salvou, Deus que nos levantou do monturo, da pobreza espiritual, da perdição, da miséria, da desgraça do inferno. O Senhor nos livrou e nos salvou, não para sermos soberbos, mas para sermos humildes. E Davi orava também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Veja, irmãos, que ela não me domine. Veja que batalha espiritual que é contra a soberba, porque a soberba é o próprio princípio do diabo. O diabo é o próprio princípio da soberba. Se lermos o capítulo 14 de Isaías, a palavra diz que o diabo disse: subirei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo, subirei acima dos anjos. Olha que orgulho, foi jogado nas trevas, foi amaldiçoado, perdeu seu lugar como arcanjo, como ungido de Deus. Lúcifer, que era o anjo de luz, se tornou o arqui-inimigo de Deus, inimigo das nossas almas. Então a soberba, irmãos, é fonte maligna. Toda fonte da soberba vem, emana do diabo, de Satanás. Ele é o princípio. E às vezes ele pode transformar bênção em nossa vida em maldição. Somos abençoados e achamos que nós é que produzimos aquilo, recebemos aquilo, e então erguemos o nariz e somos enganados. Falsa prosperidade, achando que é alguma coisa, pois a palavra diz: aquele que julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6:3. Veja, irmãos, a oração de Davi para se livrar desse princípio diabólico da soberba. Por que era um homem segundo o coração de Deus? Porque não era orgulhoso, soberbo, mas vivia em Deus e dependia de Deus em tudo. Assim deve ser conosco, os membros da igreja, os membros do corpo de Cristo, depender do cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo. E ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso. Aleluia. A pessoa humilde, irmão, ela tem descanso porque ela se satisfaz com o que tem. Ela é uma pessoa, não quer aparentar, representar para os outros essa falsa cristandade, esse falso evangelho. Pessoas que vivem se achando melhor do que os outros, um super obreiro, se denomina um apóstolo, se denomina um bispo, e é um nada. A palavra diz que nós somos todos irmãos, 8:23 do livro de Mateus, ou 23:8, vós sois todos irmãos. Irmão, nós somos todos irmãos. Não tem essa coisa. Se Deus levanta alguém com algum ministério e verdadeiramente tem algo de Deus, esse é humilde. Aquele que não tem nada de Deus é que se promove, é que se aparenta, é que se julga ser alguma coisa, mas vive inquieto, vive perturbado, vive atacado, vive debaixo de remédio, vive tomando remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para acordar, porque não tem paz. O cabeça da igreja, irmãos, é Cristo, e Cristo é manso e humilde de coração. E os membros ligados nele não podem ter soberba. Se tiver, tem que ser tratado, tirado, porque é um tumor no corpo de Cristo. É uma gangrena, é uma enfermidade no corpo de Cristo, a soberba. Davi disse no Salmo 19:13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não domine. Veja, irmão, como é diabólica a soberba. Ela domina a mente, domina o ser humano. Dali nasce todo o pecado, e de tudo que toda a maldade vem da soberba. Aí o que acontece se nós somos livres do domínio da soberba? Então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. Viu? Veja, irmãos, então serei irrepreensível. Veja que vida espiritual, que nível de espiritualidade tem essa pessoa que é livre da soberba e livre de grande transgressão, porque é uma grande transgressão a soberba na vida
de um cristão. Que Deus nos guarde. Irmãos, que possamos orar como Davi: guarda o teu servo da soberba, me guarda da soberba, me guarda, que ela não me domine, não tem uma tradução que fala que ela não venha ser assenhorear da minha vida, porque a soberba é senhora, é senhor na vida daquele que permite que ela cresça no coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Veja, irmãos, que o Senhor nos ajude a se ver livre dessa grande transgressão e não sermos e serei irrepreensível, então não serei repreendido. Por que Deus está nos repreendendo com tantas coisas? Porque a soberba em nosso coração. E pior, que a soberba cega de tal forma que quando o Senhor está nos tratando, nos disciplinando, atribuímos ao diabo, com raiva dos outros, culpamos os outros, e não sabemos que o Senhor, como Pai, disciplina os seus filhos, como está em Hebreus 12:4, porque o evangelho verdadeiro não é pregado, o evangelho verdadeiro não é ministrado, é ministrado um evangelho falso, com meias verdades, um evangelho adocicado, só coisas maravilhosas, só acontecem coisas lindas e gloriosas, é um céu, é mel. E quando vem as provas, vem as disciplinas, então, irmão, a pessoa fica doida, ela fica irada, ela se ira contra Deus e todo mundo, porque não tem a verdade, e a verdade é que liberta. Cristo é a verdade que liberta, aleluia. Cristo é a verdade que liberta, louvado seja Deus. Conhecereis a realidade vos libertará. Seja livre, irmão, das falsas doutrinas, de enganos, enganado por falsos mestres, falsos profetas, profecias falsas, mentirosas, interesseiras. O fundo é o desejo financeiro, porque querem lucro, como está no capítulo 2 de 2 Pedro, é só ler. Esse é o tempo de 2 Pedro, irmão, está cumprindo-se. As pessoas são valorizadas pelo que ela tem. Procura evangelizar e se aproximar de quem tem bens financeiros. O verdadeiro amor pelas almas está morrendo na maioria dos cristãos ou dos obreiros. Erraram o caminho, enganado pela soberba. E quem é o princípio? Enganado pela serpente, pela sutileza do diabo, que se transfigura em anjo de luz, e não é de se admirar que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 10, que Deus os guarde de grande transgressão, que é a soberba. O Senhor está tratando conosco, está nos aquebrantando nesses dias, mostrando quem manda e quem domina na terra. Com tudo que está acontecendo, irmãos, vamos botar a cara no pó, adorar e amar e dizer: tu és justo, e justo. Muitas portas estão se fechando, porta em todos os sentidos. Onde havia aquela soberba, né, irmãos? Agora o Senhor está quebrantando-nos, todos nós incluídos nisso, toda a humanidade, irmão, porque Ele domina. A palavra diz que Ele reina sobre as nações, diz o Salmo 22. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre de grande transgressão da soberba, que possamos trazer tudo à luz, não ter nada oculto em nossos corações, irmão. Então viveremos em paz, teremos descanso em nossas almas, e tudo que vier da parte de Deus, Ele permitir, será maravilhoso, porque Deus está em todas as circunstâncias. O amaremos, o adoraremos e o glorificaremos, porque estamos debaixo de um propósito de Deus. Aleluia. Adoremos ao Senhor, irmãos. Oremos. Obrigado, Pai Celestial, por essa palavra. Perdoa nossos pecados da soberba, do orgulho, da altivez, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos adverte, que o Senhor traga-nos para a simplicidade. O Senhor venha nos livrar de grande transgressão, que sejamos irrepreensíveis, livres da soberba e do orgulho. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, perdoa, que o sangue nos lave desse pecado, e que o Senhor nos enche da vida de Cristo a cada dia, e sejamos bênçãos, e vivamos em paz na tua presença, descansado em Cristo. Ó Pai, que nós oramos com os irmãos, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. Deus abençoe os irmãos. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, dê o seu like. Divulgue esse canal e vamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo
que é manso e humilde de coração. Deus abençoe a todos, irmãos. Até a próxima. Fiquem com Deus.